Tema da mensagem: vivendo, diga comigo de novo, vivendo os processos. Quem está num processo aí, diga: eu estou também, eu estou. Vivemos processos da nossa vida e pedimos ao Senhor que esses processos, ou eles se alonguem, ou eles terminem o quanto antes, né? Nós pedimos que no meio desse caminho da nossa vida, alguns processos pudessem ser assim: a gente dormia, Dani, e no outro dia acordar sem nenhum problema. É dormir, Cátia, e acordar e ver tudo brilhando, as flores maravilhosas, as aves cantando, tudo dando certo. Mas às vezes os processos não são assim. Os processos são bem devagar até acontecer a vitória. Quando eu pego essa história de Balaque e Balaão, eu vejo uma história de um grande processo no reino de Israel e um processo no povo de Deus. A Bíblia vai dizer que Balaque, ele vai ser levado por Balaão, aquele vacilão. Depois eu vou contar a história dele para te lembrar, mas ele vai sendo levado por Balaque a um encontro do povo de Israel. Pois bem, Balaque era amalequita, ele odiava o povo de Deus. Por quê? Porque também Balaão entra na cidade dos amalequitas, dos amorreus, em Zefim. Ele entra nas cidades ali onde estavam as pessoas numa grande batalha, e Balaão carrega uma parte de tudo, inclusive o rei ou o príncipe, que está dizendo a Bíblia, chamado Balaque. Vai dizer a palavra que Balaque, ele era um dos reinos dos amorreus. E o nome Balaque significa devastador e assolador. Estamos vivendo isso nesses dias, irmãos. Tem alguma coisa querendo devastar a nossa nação, querendo assolar pessoas, sim ou não, irmãos? Então nessa noite nós pedimos ao Senhor que todos os espíritos de amalequitas sejam quebrados em nossa nação. Balaão toma o reino dos amorreus e dos moabitas, dos amalequitas, dos amonitas. Ele vai se transformar em um grande senhor daqueles reinos. E a Bíblia diz que Balaque, que era rei dos moabitas, ele vai comprar o projeto que Deus tinha, ele vai querer comprar o projeto que Deus tinha para Balaão. A palavra vai dizer em Números 22, versículo 7, volta só uma folha aí, Números 22, versículo 7. Então foram-se os anciãos dos moabitas e os anciãos dos midianitas, com um preço de encantamento nas mãos, e chegaram a Balaão e lhe disseram as palavras de Balaque. Então existia um povo amalequita, um povo moabita, um povo dos midianitas. Nós estamos resumindo todos esses reinos, e eles foram comprar o que Deus tinha para a vida de Balaão. A Bíblia vai dizer, na minha versão, no meio aqui, que eles foram comprar com preço de encantamento. Sobre a nossa nação há uma opressão maligna, um tipo de encantamento que deixa as pessoas totalmente sem entendimento. Vivemos nesses dias e é chegada a grande hora do Senhor dos Senhores voltar, e as pessoas estão desapercebidas dos grandes acontecimentos. A gente vai em Roraima, aqui pertinho, lá depois da Amazônia, pertinho, e há uma divisa com a Venezuela, e nós vemos os povos saindo da Venezuela, entrando no Brasil, e são 360 mil pessoas da Venezuela que estão em Roraima e dentro do Brasil. Eles foram assolados, devastados, e saíram do seu país, daquele reino da Venezuela, que é um país riquíssimo, e vieram para o Brasil. O Brasil hoje é a terra de Balaão, e Venezuela é a terra de Balaque. A Bíblia vai dizer que Balaão entra numa batalha e carrega Balaque.
rei dos amorreus, rei dos moabitas. Vai dizer que ele é levado e ele começa a enviar pessoas que queiram comprar o que Deus deu para Balaão. Irmãos, eu profetizo nessa noite que no processo da sua vida você não vai se vender nem por um centavo, amém, irmãos? Ninguém vai tomar o que está determinado na vida de vocês. Profetizamos isso sobre as nossas vidas. Ninguém vai amaldiçoar o que Deus abençoou. E o que Deus abençoou é ponto final, porque a minha família será abençoada. Você pode dizer glória a Deus? Ele estava pedindo que os seus mensageiros dessem uma oferta de encantamento. Falou de encantamento, já tem coisa maligna aí, já tem coisa para destruir. Todo espírito de encantamento, de magia, de coisas feitas no mundo espiritual, sejam destruídas agora, irmãos. Sobre a nossa mente, a mente de Cristo, amém, irmãos? Sobre a nossa vida, a poder e a autoridade do Senhor. O que você orar agora, o que você profetizar, Deus vai virar a mesa, Deus vai transformar a nossa nação, Deus vai pegar o Brasil e vai abençoar de norte a sul e de leste a oeste. Profetizamos uma bênção sobre a nossa nação. Quando eu pego Balaque, a Bíblia vai dizer um significado, que ele é assolador e devastador. Mas quando eu pego o nome Balaão, a Bíblia vai dizer que ele é chamado de estrangeiro. Quando a gente ouve essa palavra estrangeiro, a gente entende o que a Bíblia diz, que nós somos forasteiros, estrangeiros, peregrinos em terras que muitas vezes não são nossas, nas terras que nós estamos naquele local, mas esse local não é a Nova Jerusalém, nós estamos aqui só de passagem. Entenderam isso, amém, irmãos? A tua terra não é aqui, a tua terra é a Nova Jerusalém, mas enquanto estamos aqui, somos estrangeiros. No processo do profeta Balaão, ele está para o caminho da edificação de Israel. A primeira coisa que Balaão faz, quando está indo para o monte chamado Zofim, ou naquele local ali, é onde ele está orando no cume, no início do monte chamado Pisga, a Bíblia vai dizer que ele levanta 7 altares. O número 7 a gente já sabe muito bem o que é. Se ele levanta o número 7, ele levanta algo completo, pleno. Sabe o que Balaão está fazendo? No início da subida do Monte Pisga, ele está colocando decretos, ele está consolidando o que Deus deu para ele. Eu peço ao Senhor que seja colocado no Brasil 7 altares, para que o inimigo não suba no lugar que Deus nos chamou, amém ou não amém? Porque ninguém vai descobrir o que Deus entregou só para você, glória a Deus. A Bíblia vai dizer que ele começa a subir o monte de Pisga, que ele está ali no cume, no início do monte, aonde é chamado Zofim, e ele deixa um camarada na subida do monte, o nome dele é Balaque. Balaque fica ali, rei dos moabitas, foi tomado da sua terra, é colocado ali como servo, e Balaão diz, fica aí e eu vou lá consultar o meu Senhor. Olha o que a Bíblia diz sobre a vida de Balaão. Então Balaão disse no versículo 15 a Balaque, fica aqui ao pé do teu holocausto, e eu irei ali ao encontro do Senhor, ou ao seu encontro. A Bíblia está dizendo que ele não revela o que ele vai fazer para Balaque. A Bíblia está dizendo que Balaão não fica contando o seu segredo para Balaque. Balaão não vai dizer o que o Senhor entregou para ele. Entenda uma coisa, quando Deus entrega algo para você, ele entregou somente para você. Quando Deus quer falar com a igreja, ele fala com a igreja, mas tem certas coisas individuais, coisas que são
particulares que Deus entrega para nós. E hoje eu peço que o Espírito Santo nos entregue na nossa mão aquilo que a gente está pedindo a Ele. Cada um está no processo, cada um está vivendo uma vida, cada um está vivendo um projeto, cada um está sendo consolidado, cada um está passando por algo na sua vida que Deus está entregando simplesmente para cada um de nós. Então nessa subida do monte, deixa quem tiver que ficar e suba para o encontro. Glória a Deus, amém? Balaão também é chamado de um homem sem povo. Números 22, 31 diz assim, olha o versículo 31 de capítulo 22 de Números. Então o Senhor abriu os olhos a Balaão, e ele viu o que, irmãos? Ele viu o anjo do Senhor, aleluia, que estava no caminho, e a sua espada desembainhada na mão, pelo que inclinou a cabeça. A Bíblia vai dizer, ele inclinou a sua cabeça, inclinou a sua espada desembainhada na sua mão, pelo que inclinou a sua cabeça e prostrou-se sobre a sua face. Ele está preparando para ir para o lugar. Os olhos de Balaão viram o Senhor. A Bíblia está dizendo que ele está vivendo um processo. Balaão está espancando como animal, irmãos. Em uma versão está dizendo mula, em outras versões, jumenta. A jumenta está tendo mais visão do que Balaão. Balaão, quando espanca aquele animal, a Bíblia está dizendo que ele espanca algo feito pelo Senhor. E a jumenta é usada por Deus, porque a jumenta vê um anjo. Olha que coisa. Quando a jumenta vê um anjo e pergunta para Balaão, por que você me espanca? E ele fala assim, eu estou te espancando porque toda hora você prende a minha perna na parede e machuca. Ele está interrogando o animal. Nem se atentou que havia um bicho falando com ele. E a Bíblia vai dizer que quando ele está naquele caminho, a jumenta fala o que está acontecendo, a Bíblia diz que os olhos de Balaão se abriram e ele conseguiu ver o anjo do Senhor. Tem gente que está assim, irmãos, está travado, está vivendo um processo e está fechando os olhos para os problemas. Irmãos, é hora de enfrentar o inimigo de frente. É hora da gente orar mais, amém, irmãos? É hora da gente buscar mais a presença. Não está tendo grandes vendas, não está acontecendo milagre na tua empresa, a tua família está vivendo um processo, a tua causa na justiça não acontece, no trabalho nada dá certo, o carro furou o pneu, aconteceu alguma coisa em casa, os filhos não estão bem, não tem dinheiro, a despensa não está legal, as coisas não estão acontecendo. Você não deve retroceder e ouvir a jumenta, você tem que ouvir a voz de Deus. Porque enquanto você trabalha, existe o anjo do Senhor na tua casa. Eu posso ouvir um amém, um aleluia? Tem anjo do Senhor aqui nesse lugar. Tem a presença do Senhor sobre nós. Quando eu vivo os processos, o anjo do Senhor está ao nosso redor. A Bíblia diz que em todo tempo o povo no deserto estava caminhando 40 anos, irmãos. E todo dia tinha comida e todo dia tinha sombra fresca e água fresca. Enquanto o povo estava no processo de caminho até atravessar o Mar Vermelho, no processo dos 40 anos, Deus estava ali. Então Deus está dando ordem aos seus anjos a nosso favor. Amém ou não amém, igreja? Eu quero dizer nessa noite, o que parece ser impossível vai tornar possível. O que para os homens é impossível, para Deus é possível. Deus está dizendo na sua palavra, tudo posso naquele que me fortalece, aleluia, eu posso todas as coisas. O Senhor abre os olhos de Balaão, e ele diz que ele vê algo espiritual. Quando eu estou no processo, eu tenho que entender que Deus vai me dar visão do alto. Quando eu estou no processo, é a hora que eu tenho que estar mais sensível à voz de Deus.
Você lembra da história de Samuel, filho de Ana? Está no processo, é um garoto de 7 a 14 anos. Samuel viveu dentro da casa de Eli, cresceu ali. A Bíblia diz que de 7 a 14 anos, Deus não falava com ninguém. Deus chamou um garoto chamado Samuel, falou com ele de madrugada enquanto todo mundo estava dormindo. Ele não entendeu na primeira, ele não entendeu na segunda, ele não entendeu na terceira vez que chamou, mas na quarta vez, o profeta Eli falou, o sacerdote Eli falou para ele: meu filho, quando chamar você, diz assim: eis-me aqui, fala comigo. Deus está chamando a gente mais de 4, 5, 7 vezes para a gente ter um encontro, para a gente realizar coisas impossíveis, para realizarmos coisas sobrenaturais, e a gente não está nem ouvindo nem a Deus, nem muito menos a jumenta. A jumenta significa coisas que estão perto, coisas palpáveis, coisas visíveis. A gente, quando vê um pássaro cantar, eu sinto que Deus está na natureza. Quando eu vejo o ar que eu respiro ser perfeito, quando eu vou para o interior do rio e vou para aqueles lugares, gente, que a gente vê tudo verde, tudo maravilhoso, aquela água da cachoeira lá de Angra dos Reis, nós fomos lá há anos, e a água continua sendo fresca, a água continua sendo boa, a água continua a jorrar. Deus se preocupa com seus filhos. Aonde não tem água vai nascer, aonde não tem provisão vai ter provisão, aonde é impossível vai tornar possível. Quando eu vivo o processo de Deus, eu não vou ouvir a Balaque, eu não vou ouvir os midianitas, os amalequitas, os moabitas, os amonitas, eu vou ouvir a voz do anjo do Senhor. Que coisa linda, irmãos, quando eu estou vivendo o processo, quando eu estou vivendo algumas coisas e o anjo do Senhor aparece. Essa semana eu até falei com a Ana Paula, estava trabalhando, irmãos, e fui ajudar o Dudu, meu cunhado, e pegamos umas madeiras para montar um negócio ali e tal. Ele vai me ajudar lá, falei, vamos lá. Irmão, cheguei em casa com a coluna, Andréia, meu Deus do céu, você me deu até um remédio brabo lá. Só sei que deu 2 minutos, puf, já estava bom. Eu falei, rapaz, que remédio é esse? E a coluna doendo, Zé, meu Deus do céu, a coluna do velhinho, 48 anos, de tanto abaixar e pegar madeira, pega madeira e parafusa e pendura e bate prego e arrebenta tudo e pinta e passa massa. Jesus, joga cola e joga não sei o que lá, irmão, já estava com tanta coisa. Quando eu cheguei em casa eu senti a dor. Aí Deus usou a Lucimar e falou assim, ó, tem esse remedinho desse tamanho, coloca aí, beba. Puf. O que era um processo de dor virou bênção. Eu não estou sentindo nada, não só por causa do remédio, mas Deus está no negócio de inteligência para o homem. Deus está querendo usar Balaão, mas ele teve que ouvir a voz da jumenta. Deus está querendo usar Balaão, mas alguns dos moabitas ainda estão perto de Balaão. Escuta bem uma coisa, irmãos, quando nós estamos no processo da nossa vida, na parte mais difícil, escuta bem isso, ouça, quando nós estamos na parte mais difícil, vai ter gente que a gente nem acreditava que vai ajudar mais a gente. Quando estamos no processo da nossa vida, quando nós estamos à guarda de um milagre, aguardando o milagre de Deus, quando nós estamos aguardando o processo de Deus para a realização de grandes sonhos nossos na terra, Deus envia anjos ao nosso favor. Deus coloca pessoas certas. A Bíblia está dizendo que a gente hospeda anjos e não sabe. Por quê? Porque a gente acha que todo mundo é igual a todo mundo, não é não. Deus coloca pessoas maravilhosas do nosso lado. Deus coloca pessoas de Deus do nosso lado. Deus coloca mulheres intercessoras, homens intercessores. Deus coloca homens e mulheres que têm um coração em Deus. Deus coloca não Balaques, mas Deus coloca como Jonas e Davi, amigos que são inseparáveis, pessoas que têm voz de reino, pessoas que vivem a palavra do reino, pessoas que edificam o reino, pessoas que profetizam no reino, pessoas que crescem em momentos de dificuldade. É nesses processos que a gente precisa abrir os nossos olhos. Quando abriu os seus olhos, ele viu um anjo com a espada desembainhada. Lembra de Josué? A mesma visão. O Senhor dos Exércitos com uma espada desembainhada. E ele vai dizer a Bíblia que muda toda a trajetória. Aí entra algo profético. Quando ele vê a presença, ele inclina a sua cabeça e ele se prostra, porque ele percebe que ali está o anjo do Senhor. Há muito tempo a gente via nas igrejas, a gente vivia isso,
que nós estávamos constantemente nos cultos, participando de tudo, mas às vezes nós nos atentamos que a vida cristã é uma vida de formiguinha. A gente cresce e anda todo dia. As formiguinhas trabalham, elas fiam, elas trabalham demais, levam pesos maiores do que elas. Para quê? Para agradar a sua rainha. Não é assim as abelhas? Não tem que agradar a rainha? É a mesma coisa o reino de Deus. Quando nós estamos vivendo o processo, trabalhando, Deus se alegra, Deus abre portas. Quando nós vivemos o milagre de Deus, os processos são só passagem. Deixa eu falar uma coisa para você que está aqui hoje à noite, para você que está pela live. O que passou na sua vida, passou, acabou. Eu estou falando aqui em nome do Senhor, como sacerdote dessa casa, como pastor dessa igreja. O processo do passado já passou, vamos viver coisas novas. Posso ouvir um glória a Deus? Vivamos os processos novos. Aleluia. A gente, quando olha para os juízes, para esses lugares de varas onde tem processos, quando chega um processo novo, eles colocam em cima ou colocam para depois? Eles colocam para depois, porque tem outros processos na frente, não é isso, irmão? Deus pegou o teu processo hoje e Ele colocou no final, porque você tem que esperar o tempo de Deus. Mas existe na Bíblia alguns processos de Deus com pessoas específicas que eram para durar um tempo, Jaqueline, e Deus está fazendo acabar em um ano, Deus está fazendo terminar em um mês, Deus está fazendo resolver em uma semana. Quem recebe isso? O processo da sua vida pode terminar essa semana. O processo da sua vida pode terminar esse ano. Oh, meu Deus, aleluia. O processo da sua vida, o que Deus está falando assim, ó, no tema dessa mensagem, vivendo os processos, o processo que você tem para a tua vida pode terminar esse ano, pode terminar bem, e o anjo do Senhor vai se revelar para você.